Your Lie in April é superestimado. Pelo menos era isso que eu queria dizer nesse vídeo, mas eu não posso. Your Lie in April é um anime deveras conhecido por ser um anime perfeito, ou pelo menos os fãs dizem ser perfeito. Não é incomum você encontrar alguém que diga coisas como Your Lie in April é um anime da minha vida, ou Your Lie in April é o melhor anime de todos os tempos. E isso não é de hoje, já que esse anime é de 2014. E eu que comecei a minha jornada de otaquinho fedido bem na época que esse anime estava lançando, ou seja, em 2014, sempre ouvia sobre como esse anime era do balacobaco. E eu sempre torci o nariz pra ele por causa disso. Isso simplesmente porque eu sou chato e não gosto de coisas que estão no hype. Por exemplo, eu nunca assisti Jujutsu Kaisen nem Demon Slayer. Então você me pergunta, por que você não gosta? E eu respondo, não. Porque elas foram obras muito comentadas na época do lançamento e eu simplesmente desisti de assistir por causa disso. E eu agradeço muito por eu começar a assistir One Piece lá em 2015, quando ele não era nem 10% do hype que ele é hoje aqui no Brasil. Senão eu simplesmente não conheceria a história do Pirata que Chica. Mas enfim, eu passei mais de uma década ouvindo o quanto o anime da Sua Mentira em Abril era incrível e eu sempre optei por não assistir até que eu finalmente decidi assistir. E eu simplesmente tive que concordar, o bagulho é bom mesmo. O anime conta a história de Kosei Aren, um estudante do ensino fundamental que também é um pianista talentoso, ou pelo menos era, já que ele parou de tocar piano há 2 anos por certos motivos. Ele tem dois amigos de infância, que são o Ryuto Atari, o garoto estrela da escola, capitão do time de futebol, que é desejado por boa parte das meninas da escola, e também tem a Tsubaki Sawabe, capitã do time de beisebol e vizinha do Kosei. A Tsubaki tem uma amiga da sala dela que pediu pra Tsubaki apresentar o Ryota pra ela. E a Tsubaki, para não ficar segurando vela para os dois, arrastou o Kosei junto, com a desculpa de que essa menina em questão era uma violinista, então ela e o Kosei teriam algo em comum para conversar. Essa menina em questão é a Kaori Miyazono, uma menina alegre, radiante, cheia de personalidade e que toca violino, portanto é uma musicista assim como o Kosei. E esse é o quarteto principal do anime, onde obviamente vai rolar um quadrado amoroso. Na verdade, eu não sei se é bem um quadrado amoroso mesmo, já que ele não se fecha, mas enfim. E a história do anime é ótima, principalmente se você gosta de romance e anime musical, assim como eu. Mas eu acho que até pra quem não curte muito esse tipo de anime, a história é bem boa mesmo e muito bem escrita e cheia de detalhezinhos. Por exemplo, eu fui assistir já sabendo do spoiler máximo do final do anime, que eu não vou falar aqui para não estragar a experiência dos desavisados, mas se você já é dos animes há um tempinho, você provavelmente sabe do que eu tô falando, já que esse é o equivalente do Darth Vader é o pai do Luke dos animes. E mesmo já sabendo do spoiler do final, no final me surpreendeu de maneira muito positiva. Não tem como, o último episódio é cinema demais. Incluindo a animação, que a maior parte do tempo é uma animação decente para sua época. Não tem nada de muito impressionante, mas tem seus picos, principalmente quando os personagens estão tocando piano ou violino, no caso da Kaori. Momentos esses que são acompanhados de uma ótima trilha sonora. E eu tenho que falar da primeira abertura do anime Hikaru da banda Goose House, que é simplesmente uma das melhores openings de anime, se não a melhor. Tanto que ela ficou mais famosa que o próprio anime, e todo mês de abril você vai escutar ela, querendo ou não, já que todo mundo usa isso como trend do TikTok. Assim que entra o mês antônimo de fechou. Entendeu a piada? A piada foi ótima. Não tem como, a música é do caralho mesmo. E eu juro que eu fiquei até triste quando mudou a opening. Não que a segunda abertura seja ruim, na verdade é que ela é bem boa até. Mas a primeira é muito melhor. É tipo top tier aberturas de anime, não tem como, né? Outra coisa que reforça a minha opinião sobre a trilha sonora é que os personagens tocam maioritariamente músicas clássicas, tipo Chopin, Beethoven, Nicolai, etc. E eu gosto muito desse tipo de música. É algo que enche os olhos de ver os personagens tocando suas próprias versões dessas músicas clássicas. E o mais irônico disso é que eu fui assistir o anime pensando em rebater todas essas opiniões sobre ele ser perfeito e eu calei minha boca legal. Pois apesar dele não ser realmente perfeito, eu mesmo não curto muito o mini arco da Nagi Aizen lá, eu super entendo o motivo dele ser tão aclamado, o que me faz pensar que eu poderia ter curtido essa obra há uns 10 anos antes, se eu não fosse um aborrecente querendo pagar de diferentão na época. E se eu tivesse assistido naquela época, eu provavelmente teria uma conexão infinitamente maior do que com ele do que hoje em dia. O que me faz pensar quantos anéis bons eu perdi por causa de besteiras como essas. Moral da história, não se deixe levar pela opinião alheia. Se for pra gostar ou desgostar de algo, pelo menos assista. A regra dos 3 episódios está aí para isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.
Valeu, falou e até mais. Fui!